Para o método da variação dos parâmetros, para resolver os sistemas não homogêneos, nós vamos necessitar de um resultado importante. Já sabemos que a solução do sistema não homogêneo vai ser a soma da solução do sistema homogêneo associado mais a solução particular do sistema não homogêneo, né? Essa solução do sistema homogêneo associado se escreve como uma combinação das soluções linearmente independentes, que a gente encontra usando a equação característica. Essa combinação nós podemos escrever como um produto dos vetores x1, x2, esse vetor com essas colunas, pelo vetor c1, c2, que vai ser c1x1 mais c2x2. Então, podemos escrever dessa maneira. Lembrando que aqui nós temos um vetor coluna, então, um vetor duas linhas por uma coluna, duas linhas por uma coluna, então eu vou ter aqui uma matriz 2 por 2 e aqui um vetor 2 por 1. Então, o resultado vai ser 2 por 1, a solução do homogêneo. Essa solução linearmente independente, que a gente encontra sempre duas soluções, essa matriz formada por essas duas soluções vai ser chamada de matriz fundamental. Nós vamos usar essa matriz na hora de resolver usando o método da variação dos parâmetros. Então, nós vamos chamar essa matriz, onde as colunas são as soluções linearmente independentes do sistema homogêneo, de F, da matriz fundamental, e o vetor coluna das constantes, nós vamos chamar de vetor C, né? Lembrando que, como é solução do homogêneo, x' é igual a x, né? Essa matriz, então, como eu disse, vai ser dita matriz fundamental. Olhando para x' igual a x, sabendo que x é a solução do sistema homogêneo, e substituindo quem é x, já que x é o produto da f pelas constantes, a derivada vai ser a derivada da matriz f vezes o vetor constante, né? Porque eu vou derivar as minhas duas soluções e conservar o vetor constante. E, ao mesmo tempo, tem que ser igual a x, que é a vezes a matriz fundamental vezes a constante. Lembrando que a solução da homogênea, né, a gente está escrevendo ela como a matriz fundamental vezes as constantes. Quando você olha para essa igualdade, nós vamos colocar tudo de um lado só, né? Então, nós vamos ter f' menos af multiplicando o vetor constante, né? Sabendo que não queremos aqui as constantes nulas, então quem vai ser nulo vai ser o f' menos af, ou seja, a matriz derivada de f vai ser igual a vezes a matriz f. Então, é esse o resultado que nós vamos necessitar dele na hora de resolver pelo método da variação dos parâmetros. Então, se x' é igual a x, a derivada da matriz fundamental é a vezes a matriz fundamental, né? O que é o método da variação dos parâmetros? Já sabemos que a solução do homogêneo é uma combinação linear das soluções linearmente independentes, que pode ser escrito matricialmente como a f vezes a constante, e que o f' aqui é igual a f, que foi o que a gente acabou de ver. Agora, a solução particular também vai ser escrita como uma combinação da função u1 vezes x1 e de uma função u2 vezes x2. Nosso papel é encontrar o 1 e o 2. Então, escrevendo isso matricialmente, nós vamos ter uma matriz 2 por 2 das soluções x1, x2, vezes os vetores u1 e u2, né? Vezes esse vetor coluna aqui, certo? E aí, substituindo, então, nós estamos tendo aqui na solução particular a matriz f vezes o vetor u, tá? Vamos substituir isso no nosso sistema. Lembrando que ele tem que satisfazer o meu sistema, que é x' igual a x mais b. Então, derivando essa solução particular, vai ser a derivada desse produto. Deriva, copia, copia, deriva. Do outro lado, aqui dessa igualdade, vou ter a vezes a solução, mas a solução é a matriz f vezes u, né? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Vamos trocar, onde tem f', nós vamos trocar por AF, porque a gente acabou de ver no resultado que a derivada da matriz fundamental das soluções do sistema homogêneo é a matriz A vezes essa mesma matriz F. Então, eu vou trocar f' por AF.
Com isso, esses dois termos vão cancelar nessa igualdade e só vai sobrar F vezes U' igual a BT. Ou seja, para eu encontrar quem é os vetores U1 e U2, eu vou primeiro trabalhar com o vetor U derivada. Vai estar a derivada de U1 e a derivada de U2. Para eu isolar ele, eu teria que ter a inversa da matriz F. Mas será que a matriz F admite inversa? A matriz F é a matriz formada pelas soluções linearmente independentes. Então, o determinante dela é não nulo, que é o Wronskiano, tá? Porque essas soluções são linearmente independentes. Então, existe a inversa. Aplicando a inversa em ambos os lados, eu chego que a derivada de U é a inversa da F vezes a B. Ou seja, se eu quero encontrar quem é o vetor U, ele vai ser a integral, né, já que eu tenho a derivada, vai ser a integral da inversa da F vezes B, e essa integral em função de t. Tá? E aí, encontrando quem é o meu vetor U, né, eu vou substituir a minha solução particular. A minha solução particular vai ser a F, que é a matriz fundamental do sistema homogêneo, né, vezes esse U que nós acabamos de encontrar, que é a integral da inversa da F vezes B. Então, vocês vão encontrar a solução do homogêneo para ter essa matriz F, a matriz das soluções do sistema homogêneo. Tendo quem é a matriz F, acha a inversa dela, multiplica pelo termo independente e estuda essa integral. Essa integral vezes a matriz F vai te dar a solução particular. Esse vai ser o método da variação dos parâmetros. Isso tudo foi feito usando que o meu sistema ele vai estar escrito da forma x' igual a x mais b. Então, se tiver algum coeficiente acompanhando a derivada, primeiro temos que simplificar para poder usar esse método, não esquecer disso. Então, nesse sistema aqui já está simplificado, x' igual a x mais b, esse é o meu b. Vamos primeiro estudar quem é a solução do homogêneo para ter a matriz fundamental. Para achar a solução do sistema homogêneo, nós subtraímos m na diagonal da matriz A, né? Encontramos aqui uma equação do segundo grau. Essa equação admite duas raízes, que são as raízes menos 2 e menos 5. Esses vão ser os altos valores, e substituindo esses altos valores, nós vamos ter os altos vetores, né? Nessa equação que a gente substitui. Quando a gente substituir o meu m por menos 2, então eu vou ter menos 3 mais 2, que vai dar menos 1, e aqui menos 4 mais 2, que vai dar menos 2. Vai dar um sistema indeterminado, com infinitas soluções. Isolando o y igual a x, substituindo x por 1, eu vou ter o vetor v1. Tá? Então, para um alto valor, eu encontrei um alto vetor. Vamos fazer a mesma coisa para o segundo alto valor. Substituindo, tá? Menos m na diagonal, subtraindo, nós vamos encontrar novamente um sistema indeterminado. Vou isolar o y em função de x, substituir o x por um valor qualquer, substituir por 1, encontrei um segundo alto vetor. Tendo os altos valores e os altos vetores, eu vou ter as duas soluções linearmente independentes. Essas soluções vão formar a minha matriz fundamental. Então, a minha matriz fundamental, na primeira coluna, a solução do homogêneo, a primeira solução, na segunda coluna, a segunda solução do sistema homogêneo. Eu preciso da inversa dessa matriz, né, para estudar essa integral aqui. Essa matriz, nós vamos analisar primeiro o determinante dela. O determinante vai dar menos 2e elevado a menos 7t menos e elevado a menos 7t, que vai dar menos 3 vezes e de menos 7t, que é diferente de zero. E a inversa é 1 sobre o determinante, vezes a matriz, onde esses elementos trocam de posição na diagonal principal, e a diagonal secundária troca de sinal. Fazendo esse produto, nós vamos ter o sinal alterado em todos os elementos, né? E o inverso de e de menos 7t é e de 7t. Então, multiplicando por e de 7t, aqui vai se tornar 2t, e aqui multiplicando por e de 7t vai se tornar 5t. Então, essa vai ser a matriz inversa. A matriz inversa eu tenho que multiplicar pelo termo independente, que era 3t e e de menos t. Quando fizermos esse produto, eu vou ter 2 vezes t e de 2t, somado a 1/3 de e de t, na hora de resolver o produto.
E a segunda linha pela coluna vai me dar t de 5t e menos 1/3 do e de 4t. Então, vai dar esse vetor coluna que nós vamos analisar a integral. Como analisar a integral de um vetor coluna? Tem que resolver a integral para os dois elementos, né? Então, nós temos aí duas integrais para serem calculadas. Essa primeira integral, para ela ser resolvida, nós vamos usar a integração por partes. Vamos dizer que o meu t é u, né? E o dv é e de 2t. Se o dv é e de 2t, o v vai ser meio e de 2t. Lembrando da integral de e de kt, que é 1 sobre k do e de kt. Então, vai ficar u vezes v, que é meio e de kt aqui, ó, meio e de 2t, u vezes v menos a integral do v, que é meio e de 2t, v du. E o du vai ser dt, e quando eu for calcular essa integral desse termo aqui, né, ele novamente vai estar multiplicado. A hora que eu resolver essa integral, vai ter meio novamente. Então, por isso que vai ficar com o meio novamente multiplicando aqui. Já esta daqui, quando eu for estudar a integral do e de t, é o próprio e de t, né? Então, simplificando, cancelando 2 aqui, vai sobrar t de 2t. E aqui, simplificando, vai somar menos meio e de 2t e 1/3 do e de t. Na segunda integral, a mesma coisa. Vai ser u vezes o v, que vai ser 1/5 do e de 5t, menos a integral do v, que é menos 1/5 de e de 5t, integral do v du. E a hora que eu for resolver essa integral, vai ter 1/5 novamente, né? Então, vai sobrar esses três termos. Lembrando que essa integral do e de 4t vai dar 1/4 do e de 4t. Então, multiplicando 1/3 por 1/4, vai dar 1/12. Então, esses vão ser os termos da segunda integral, tá? Então, na integral, eu obtive esses dois resultados, esse vetor coluna, e esse resultado da integral vai ser multiplicado pela matriz das soluções. Como é que a gente faz esse produto de vetores, né? Esse produto de matriz. Essa matriz é 2 por 2, essa é 2 por 1, nós vamos ter dois resultados. Como é que eles vão ser obtidos? E de menos 2t vai multiplicar o primeiro elemento, mais e de menos 5t, o segundo elemento. E de menos 2t multiplica o primeiro elemento, está aqui em evidência. E menos 2e de menos 5t, o segundo elemento. Então, quando a gente multiplicar, vamos perceber que esse produto, essa exponencial desaparece, essa também, por causa dos sinais opostos, e aqui sobra e de menos t. Aqui, por causa dos sinais opostos, desaparece, só sobra uma fração aqui do e de menos t. Aqui também desaparece o e de 2t e só surge aqui o e de menos t nessa parcela. E por fim, aqui também o e de 5t desaparece e só sobra esta parcela. Lembrando que no termo independente eu tinha um polinômio de grau 1 e e de menos t. Então, o nosso resultado vai ser um polinômio de grau 1, né, na forma de vetor, e também a exponencial e de menos t. Então, realmente, essas outras exponenciais vão desaparecer. Tudo que foi feito agora foi juntar os termos semelhantes. T com t sobre 5, que vai dar 6/5 de t. Depois as frações, né, que é a fração menos meio com a fração menos 1 por 25, né? E aí juntado também essas duas exponenciais. Então, aqui foi usado o mínimo múltiplo comum. Mesma coisa aqui, eu tenho t menos 2/5 de t, que deram 3/5 de t. Essas duas frações, quando somadas, deu esse termo, e a soma dessas duas exponenciais, esse termo. A solução geral vai ser a solução homogênea mais a solução particular, que deu aqui um polinômio, né, de grau 1 somado à exponencial, um polinômio de grau 1 somado à exponencial. Então, vão ter coeficientes acompanhando a exponencial de e de menos t, coeficientes constantes e coeficientes acompanhando t, que vai ser a nossa solução particular. E aí, as referências vocês podem encontrar no livro do Zio, no capítulo 8. Nessas duas versões é possível encontrar mais exemplos sobre o método da variação dos parâmetros.